O que fazia o Tiny Tim tão especial? Como ele conseguiu forjar essa personalidade que o deixou à beira do ridículo? Por que ele morreu depois de alcançar sua tão preciosa fama? Neste relatório, abordaremos esse e muitos outros assuntos. Tiny Tim era um músico especial, mas acima de tudo era diferente dos demais. Este homem alto, magro, com um nariz proeminente, dentes desalinhados e uma juba despenteada tinha algo que as pessoas gostavam. Quando ele tirava o ukulele de sua sacola de papel e fazia sua arte, todos paravam para ouvir. Alguns para tentar entendê-lo, enquanto outros ficavam presos pelo som, quase hipnotizados. Ele confessou que uma noite viu Jesus Cristo e que o próprio Jesus Cristo lhe disse que deveria cantar em falsete. Seja Jesus Cristo ou não quem apareceu para ele naquela noite, o fato é que cantar em falsete foi o que o tornou viral e famoso, mesmo em tempos onde a palavra viral não existia ou não era usada para isso. E hoje em dia, ele pode ser visto ressurgindo graças a vídeos do TikTok, principalmente onde postam uma de suas performances, tocando e cantando esta música que o tornou famoso, que é Tip Top Through the Tulips. Perto do final de sua carreira, ele gravou suas próprias versões de músicas de artistas de rock como Led Zeppelin, Pink Floyd, AC/DC, The Beatles e outros. Sua fama disparou de um segundo para o outro, mas permaneceu muito pouco tempo no topo. Suas apresentações carregadas de peculiaridades chegaram ao fim em 30 de novembro de 1996, o dia em que Tiny Tim morreu. Sabiam que uma de suas músicas foi usada no Bob Esponja? Sabem qual é? Deixo essas perguntas nos comentários e convido vocês a sugerirem temas para futuros vídeos. E agora sim, vamos começar. Tiny Tim era uma pessoa excêntrica e estranha. Mas além de sua peculiaridade física, ele era um músico para quem as coisas estavam indo da melhor maneira possível. Ele foi indicado ao Grammy, trabalhou no cinema e foi convidado para uma infinidade de programas no horário de pico da audiência. Em uma de suas últimas participações na televisão, o cantor foi convidado para o programa de Johnny Carson, mas não para responder perguntas, e sim para se casar com a Miss Vicky. O casamento oficial foi assistido ao vivo por aproximadamente 40 milhões de espectadores naquele dia. Fruto dessa relação, 2 anos depois, chegou sua única filha, chamada Tulip Curry. Apesar de tudo, o amor no casal durou pouco e em 1973 se divorciaram. Como muitos dizem, uma imagem vale mais que 1000 palavras, e ele viu naquele momento uma imagem de sua esposa que não pôde tolerar. Mas não nos adiantemos. Para entender o que ele viu, o que aconteceu depois, é necessário que comecemos pelo começo. O famoso Tiny Tim nasceu em 12 de abril de 1932 sob o nome de Herbert Boutros Corey, em Manhattan. Seus pais eram imigrantes humildes. Sua mãe, chamada Tilly Staff, era uma costureira judia bielorrussa, e seu pai, Boutros Corey, era um padre católico maronita do Líbano, que também trabalhava na indústria têxtil. O pequeno Herbert adorava música desde muito cedo, pois seus pais o estimularam a isso, cantando muitas músicas e até com os instrumentos que costumavam tocar em casa. Foi assim que aos 5 anos, o Sr. Boutros chegou em casa com um antigo gramofone de corda e uma gravação de 1919 de Henry Burr, onde se podia ouvir ele cantar Beautiful Ohio. Herbert estava fascinado e passava horas ouvindo a música repetidamente. A música já se tornara algo habitual, algo do qual ele já não podia escapar. Aos 6 anos, o pequeno Herbert decidiu aprender a tocar guitarra, mas evitando as lições de música. A verdade é que ele não gostava muito de estudar, e a outra opção era ser autodidata, que foi exatamente o que ele fez. Foram muitas as horas que ele dedicou para tirar o melhor de si e se superar a cada tentativa. Sua mãe se preocupava porque ele passava o dia todo deitado na cama, apenas escrevendo e cantando. Seus pais o levaram para uma escola de canto para aprimorar suas habilidades vocais, mas o jovem insistiu em fugir de uma educação formal. Essa falta de interesse em aprender as coisas também se estendeu para a escola, e mais cedo ou mais tarde ele acabaria se afastando de qualquer tipo de sala de aula. Por outro lado, a música se tornou uma fuga das zombarias que recebia tanto de sua família quanto do ambiente escolar e amigos. Herbert se tornou um ser solitário, o que garantia que ele não teria que passar pela vergonha e pela dor de ser discriminado. Na escola, seu único interesse eram as garotas, típico de um adolescente. O resto era puro sofrimento para Herbert.
Ele foi incluído em algumas equipes de esporte, mas a realidade era que ele odiava as aulas de ginástica e se definia como inútil. Isso levou a chamá-lo de mariquinha. Até mesmo seus próprios pais zombavam de suas inclinações sexuais confusas. Apesar disso, Herbert não tinha maldade, até se esforçava para ser uma pessoa melhor a cada dia. Ele provou ser um amante da história do entretenimento e sempre esteve disposto a tudo para ter acesso a ela. Embora os Curry fossem muito humildes, ele se virou para poder comprar quase 80 músicas de séries e programas de música e começou a memorizá-las, assim como suas partituras. Pouco a pouco, ele adquiriu outro passatempo, frequentar a Biblioteca Pública de Nova York, onde acabaria encontrando mais gravações para alimentar seu fanatismo e alimentar essa obsessão. Dada essa nuvem em que ele gostava de estar e seu desinteresse em aprender coisas que não eram importantes para ele, aos 17 anos ele abandonou o ensino médio e começou a trabalhar em pequenos empregos. Um deles foi como mensageiro no escritório da Metro-Goldwyn-Mayer. Este trabalho deu a ele a oportunidade de voar com sua mente. Foi assim que ele teve a chance de sonhar que um dia poderia fazer parte do mundo do entretenimento. O fato de também se sentir deslocado no mundo do trabalho levou-o a se imaginar como uma estrela da música. Sem hesitar, apostou em seus conhecimentos e se envolveu nas audições. Os primeiros passos foram dados em produções de teatro musical, onde se tornou conhecido por caçadores de talentos. Pela primeira vez, Herbert tinha fé em algo, e isso era um bom pressentimento. Sua obsessão com a música se intensificou quando, nos anos 50, viu o ator e locutor Arthur Godfrey tocando ukulele em um programa de televisão. Herbert ficou imóvel e não pensava em outra coisa além de obter esse instrumento. Pediu ao seu pai que lhe comprasse um, mesmo que fosse um dos mais baratos. Assim, chegou às suas mãos um ukulele soprano, Fender Diamond Head, que justamente estava sendo promovido no programa de televisão de Godfrey. Suas habilidades com a guitarra facilitaram a adaptação ao novo instrumento. Por anos, Herbert frequentou diversos bares e clubes em Nova York. Nesses lugares, ele se escondeu sob vários pseudônimos, como Emmett Swing e Texarkana Tex, Rollie Dell e Derry Dover e Larry Love, entre outros. Mas em 1963 chegou seu nome definitivo graças a um gerente que teve a ideia de chamá-lo de Tiny Tim. Esse nome surgiu como uma versão abreviada de Sir Timothy Timmins. Em Nova York havia duas áreas que no início dos anos 60 pareciam ter toda a cena underground daquele momento. Estamos falando de Greenwich Village e Lower East Side. Nesses lugares, músicos, artistas, grupos de teatro e pessoas do mundo da arte encontravam liberdade para serem eles mesmos. À noite, clubes e cafeterias tinham essa variedade, e isso significava que para os viajantes, para os turistas, era um lugar bonito e também barato para se hospedar. No meio dessas atrações, o novo Tinitinho encontrou seu nicho e sua carreira começou a decolar. Um dos primeiros lugares que ele frequentou foi um popular bar lésbico, onde com seu ukulele e seu falsete, cantava músicas dos anos 30 e 40, incluindo canções de Elvis e Jerry Lee Lewis. Tiny tinha claro há muito tempo como deveria ser e suas formas raramente eram as mesmas que os outros esperavam. O cantor usava cabelo longo quando ninguém mais o tinha, motivo pelo qual seus pais o insultaram em várias oportunidades. Além disso, ele se maquiava com um pó de cor branca que lhe dava uma aparência fantasmagórica, mas que para o próprio Tiny era um símbolo de pureza e juventude. Anos depois, descobriu-se que ele sofria de transtorno obsessivo-compulsivo, um diagnóstico desconhecido na época, que o fazia lavar o rosto pelo menos 8 vezes por dia. Isso implicava que após cada lavagem, ele tinha que aplicar os cremes e o pó posterior com o qual se maquiava. Mas ele não fazia mal a ninguém. Tiny Tim era uma pessoa respeitosa e otimista aos olhos dos outros. Ele tratava todos como senhor e senhora, até mesmo suas próprias esposas, mulheres que lhe deram o amor que sua família não lhe deu. O New York Times o descreveu como um cantor deformado, vestido como um mendigo de alta costura. Muitas meninas e mulheres pareciam gostar dele, apesar de sua aparência andrógina. Em meados dos anos 60, ele havia se tornado mais famoso humoristicamente do que como o músico profissional que ele aspirava a ser, e isso não lhe agradava muito. Gabby Grave, um famoso promotor de eventos incomuns de Nova York, acolheu Tiny Tim por um tempo e conseguiu expô-lo a públicos maiores. Sob contrato, ele foi bem recebido no popular clube The Cine de Nova York, onde entrou em contato com o blues e até mesmo com Jimi Hendrix, que aparentemente estava bastante encantado por ele. Bob Dylan também se tornou um grande admirador de seu trabalho depois de ouvi-lo tocar no Village uma noite.
Tini, ao perceber que Dylan estava entre a plateia, mencionou-o do palco e depois dedicou uma interpretação especial de Positively 4th Street, feita ao estilo de Al Johnson. Tempos depois, Bob o convidou para sua casa em Woodstock por alguns dias para participar de um filme independente que estava fazendo. No entanto, o filme nunca foi lançado, mas esta não seria sua única incursão no mundo dos filmes. Tini persistiu na busca por realizar seus sonhos, e assim foi que durante 1967 ele recebeu uma incrível proposta de um contrato de gravação. O chefe da Reprise Records, Mo Austin, não apenas acreditava nele, sabia que ele iria se sair muito bem. Seu primeiro álbum foi lançado em 1968 e se chamava God Bless Tiny Tim, Deus abençoe Tiny Tim, incluindo a música que o consolidaria em seu estrelato, Tiptoe Through the Tulips. O disco continha sua versão de Got You Baby, de Sonny and Cher, onde ele fez um dueto consigo mesmo misturando sua voz de barítono com a de falsete. Pouco tempo depois, Austin levou Tini para Los Angeles e o conectou com o promissor produtor Richard Perry, que nos anos 70 e 80 gozava de um sucesso indiscutível. Ele introduziu Tini na seção de músicos de Los Angeles, mais tarde chamada de Wrecking Crew, mas no álbum na verdade se ouve muito pouco o ukulele. Logo no início do ano de 1968, Tiny Tim apareceu pela primeira vez na estreia da série de comédia Hip Sketch, Longe de Rowan Martin. O cantor subiu ao palco soprando beijos e colocando a mão em uma sacola de compras. Depois pegou seu ukulele e com seu falsete sobrenatural começou a cantar. Suas performances eram esperadas por todos em uma fina linha entre o mundo da zombaria e o respeito pelo diferente. Num piscar de olhos, Tini estava em todos os lugares. Em revistas, na televisão e no rádio, até no show de Ed Sullivan, no gigantesco Newport Pop Festival no sul da Califórnia, Las Vegas. Chegou a tocar no Festival de Música da Ilha de Wight, na Inglaterra, diante de uma multidão de mais de 600 mil pessoas. Apresentava-se ora sozinho com seu ukulele, ora acompanhado por uma banda ou orquestra solidária. Mas infelizmente ele nunca conseguiu manter ao longo do tempo essa explosão inicial de sua carreira. Com a chegada de seu segundo álbum, também produzido por Richard Perry, as coisas não aconteceram como esperavam. O filme fracassou comercialmente. Também lançou um álbum infantil mais voltado para o ukulele chamado Por Todos os Meus Pequenos Amigos, que também não funcionou, mas pelo menos lhe rendeu uma indicação ao Grammy. Mas Tini não ficou parado, expandiu seu repertório e incluiu músicas como Starway to Heaven. No final de 1969, Tiny Tim, de 37 anos, uma figura popular e querida no mundo do entretenimento, casou-se em um programa de televisão com Victoria Badinger, de 17 anos. O artista foi convidado para o programa de Johnny Carson e, embora a cerimônia nupcial tenha sido oficial, foi considerada uma excentricidade. Estima-se que cerca de 40 milhões de telespectadores assistiram ao vivo naquele dia ao casamento. Como resultado de seu relacionamento com Miss Vicky, em 1971 nasceu sua única filha, Tulip Curry. No entanto, os bons tempos não durariam muito e em 1973 o casal se separaria, e não em bons termos. E é assim que a nossa história volta ao início. Surgiram rumores de que Vicky não tratava Tiny Tim adequadamente. Muitos diziam que ela o agrediu fisicamente diversas vezes. Além das agressões verbais e físicas, houve um gatilho que complicou a vida do cantor. Tini acreditava que ela estava sendo infiel, mas a coisa ia um pouco além. Até hoje não se sabe quem foi, mas uma manhã, alguém deslizou uma revista muito peculiar debaixo da porta de sua casa. Ele, pensando que era um admirador compartilhando uma nota ou entrevista, folheou-a imediatamente e se deparou com algo inimaginável. Nas páginas centrais havia uma foto de sua esposa angelical, Miss Vicky, nua. A separação se tornou inevitável para ele e, embora tenha seguido em frente, sempre disse que isso deixou uma grande marca. Isso foi seguido por mais 2 casamentos, com John Always e Susan Mary Gettner. Susan tinha uma particularidade. Ela era fã de Tini desde que tinha 12 anos, o que novamente evidenciava a diferença de idade entre o cantor e as mulheres, das quais parecia se apaixonar. A este dado foi adicionado um detalhe. Tiny Tim tinha uma tendência a esconder sua data real de nascimento e sempre afirmava: "Acho que realmente tenho 19 anos e faço tudo o possível para me manter assim." Tenha 19 ou 37, o certo é que sua carreira começou a decair e nunca mais voltou a brilhar como antes. Ou pelo menos não da maneira que ele queria. Tini sabia que tudo que sobe abruptamente desce rapidamente.
Em entrevista, ele disse que o problema com um ato de novidade é que ela tende a desaparecer rapidamente. Assim, aos poucos, ele começou a cantar canções patrióticas, defendendo a guerra do Vietnã e apoiando Nixon para não perder popularidade. E a realidade é que ele não se beneficiou de nada, ou pelo contrário, até começou a perder os jovens fãs que inicialmente o apoiaram por ser diferente. Mas agora ele se tornou um velho conservador e eles começaram a abandoná-lo. Ocasionalmente era convidado para programas de televisão, mas mais como um objeto de zombaria do que como um cantor. Os apresentadores se dirigiam a ele e riam como se ele fosse um fenômeno de circo. Naquela época, pelo mesmo lugar onde a revista com a foto de sua esposa havia chegado, começou a receber cartas de fãs. Fãs que muitos o parabenizavam, agradeciam pela sua música, e outros simplesmente escreviam para insultá-lo. Até mesmo naquela época, chegou-se a falar que Tiny Tim tinha dupla personalidade, que ele dizia ser, na verdade, uma menina presa no corpo de um homem pela forma como cantava e como se movia. No entanto, Tiny parecia não desistir. Sabia que sua aparência causava um impacto nas pessoas e foi por isso que decidiu explorar essa característica. A possibilidade no cinema havia sido interrompida, mas voltou a aparecer em sua vida e ele não recusou a participar. E foi assim que ele se tornou o protagonista de um filme de terror de classe B chamado Colheita de Sangue. Nela ele interpretava um palhaço aterrorizante. Conhecem este filme? Alguém o viu? Conte nos comentários abaixo. Um último suspiro na década de 90 ajudou-o a aparecer em cena novamente quando a banda ESM o convidou para fazer uma versão punk de Tiptoe Through the Tulips, mas novamente não prosperou. Tiny Tim parecia estar destinado a se tornar uma espécie de fantasma. Durante o ano de 1996, os dias de Tiny Tim se tornaram escuros. Ele sofreu um ataque cardíaco durante uma apresentação em um festival de ukulele em Massachusetts. Ele foi internado com urgência e, com a assistência médica, conseguiram estabilizá-lo sem problemas. Após 3 semanas internado, ele pôde voltar para casa, mas com uma ressalva: deveria se cuidar e descansar. Apesar dos avisos e recomendações médicas, o intérprete decidiu voltar ao palco em um concerto beneficente em Minneapolis, cidade onde compartilhava sua vida com sua terceira esposa, Miss Sue. Essa foi a sua última aparição no palco. Ele desmaiou durante o número final da noite, justamente com a música Tiptoe Through the Tulips. O curioso é que minutos antes ele havia dado uma entrevista e parecia estar em perfeito estado. Tiny Tim morreu em 30 de novembro de 1996, aos 64 anos, devido a uma parada cardíaca. Seus restos mortais repousam no cemitério Lightwood em Minneapolis, Minnesota. Ele sempre se considerou abençoado por ter tido a carreira que teve e por ter conhecido muitos de seus heróis, como os cantores Nick Lucas, Bing Crosby e Art Vin Kaufman, a quem idolatrava. Seu comportamento e aparência excêntricos deram-lhe a possibilidade de aparecer em vários shows, mas muitos amigos e fãs concordaram que ele era muito mais do que um estranho e afirmaram que ele sabia muito sobre música. Hoje, seu legado permanece na memória daqueles que o conheceram, mas sua música é repetida diariamente em incansáveis vídeos que na maioria das vezes são um pouco assustadores. De uma maneira estranha, Tiny Tim conseguiu sua tão desejada imortalidade. E até aqui o vídeo de hoje. Espero que tenham se interessado pela história de Tiny Tim. Eu achei mais do que interessante, realmente. Por ser um personagem peculiar, é um personagem obviamente de culto, não é uma pessoa famosa. E por isso quis contar um pouco da sua história neste vídeo. Se vocês se interessaram, peço que deixem o seu like, se inscrevam e ativem as notificações. Também convido vocês a deixarem sugestões para futuros vídeos. Sem mais, me despeço, meu nome é Magnum Efisto e isso foi O Dia Que. Exploração 10. Meu primeiro livro já está disponível em todas as livrarias. Deixo o link aqui embaixo para que você possa adquiri-lo em formato físico e em e-book.